compartilhar com vocês então a tela e vou buscar lá a nossa apresentação do PowerPoint. Ok? Bom, então aqui é o seguinte. Nós vimos esse texto aqui, né? Nós explicamos esse texto, lemos esse texto. Agora é o seguinte, observe que esse texto, eu transformei esse texto no próximo slide em um esquema, que é o que eu faço geralmente na sala de aula. Então, o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão de atividades didáticas em termos de organização e coordenação em face a objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Então, é um meio pelo qual se programa, né, se pode programar as ações docentes, mas em um momento também, em um momento de pesquisa e reflexão. Então, isso daqui eu transformei neste esquema aqui, ó. É uma tarefa docente, que é o principal tema lá, ó. Então, isso... Por que é uma tarefa docente? Porque você organiza atividades didáticas e coordena as atividades didáticas, tá? E, a partir daqui, você tem... o objetivo seu é atingir os objetivos propostos. Observe que aqui está o cerne do primeiro parágrafo. Então, eu peguei a primeira frase do texto e transformei nesse esquema. Se eu voltar ao texto lá, observe o seguinte. Esse esquema é daqui até aqui, tá? Ou seja, é deste ponto, tá? Até este ponto aqui, ó. Na realidade, até aqui, até nesse ponto final. Então, eu peguei tudo isso daqui e transformei em um esquema. E esse esquema é esse que está aqui, ó. Agora, a segunda parte já é... A segunda frase já é esse outro esquema. Então, o planejamento é uma forma de você... Oi. Então, olha só. A primeira parte da frase é esse esquema daqui, ó, esse esquema maior. Então, o que eu fiz no meu esquema? Eu tenho duas ideias nesse parágrafo. Primeira ideia, o que é um planejamento? É uma tarefa docente que tem como objetivo organizar as atividades didáticas, visando atingir um objetivo. Pronto. Qual a segunda ideia do autor? Que o planejamento visa programar as ações docentes, mas também pode ser uma pesquisa e uma reflexão visando, né, minimamente uma avaliação. Então, olha só, são duas ideias naquele parágrafo que eu transformei num esquema geral. Então, quando você começa a organizar as ideias do autor, você começa a ler não o texto, mas está lendo a ideia do autor. Você tem que entender que você tem que aprender a ler a ideia do autor. Se você quiser agora reproduzir aquele texto, a partir desse esquema você reproduz o texto. E qual a grande vantagem? Você pode começar por aqui, tá? Por esse final, chegando aqui na definição. Ou você pode começar por aqui, chegando também aqui no conceito de planejamento. Então, observe o seguinte, quando você capta a ideia do autor, você consegue manipular essa ideia do jeito que você achar melhor, transformando a ideia do autor em um texto livre seu. Agora, o que é mais curioso é o seguinte, essa ideia do autor, ela vai ser a sua referência, mas o seu texto que você vai produzir, ele é seu. Então, quando você escreve então, o texto de forma livre, esse texto é seu. E você põe no final do texto a referência Libânio, 2006, página 222, por exemplo. Entendeu? A ideia é do autor, mas o texto é seu. Você não copiou o texto. Se você for copiar o texto, tem que colocar entre aspas.
Então, por exemplo, quando eu puxei a orelha, vocês pegaram um texto do texto e colocou na prova. E nem colocou entre aspas. É como se o texto fosse seu, não é seu. Né? Se você escreveu a ideia do autor com suas palavras, da forma como você compreendeu, este texto é seu. E quando você faz Ô, isso... Fábio, Oi. e aí eu posso escrever sempre em terceira pessoa, né? Sempre na terceira pessoa, ou você pode até, se você adotar o esquema de escrever na primeira pessoa, que é muito difícil a gente ver isso, você mantendo na primeira pessoa do começo ao fim, não tem problema. O grande problema é quando você começa um texto na primeira pessoa, de vez em quando você desliza, vai para a segunda, vai para a terceira, e aí você faz uma confusão com o leitor. A ideia do texto acadêmico, né, ser na terceira pessoa, é porque nós compreendemos na ciência de que nenhum texto é totalmente seu. Até o texto que você escreve, ele é baseado em alguém. Por isso nós usamos a terceira pessoa. Ele é sempre coletivo. Entendeu? E é mais fácil você se coordenar na terceira pessoa. Legal? Então, qual é a ideia principal desse autor nessa parte do texto? Olha, planejamento é uma ação do professor que visa organizar e coordenar as atividades da sua prática, né, as atividades práticas pedagógicas, visando atingir um objetivo. Tá aí. Eu fiz uma frase agora livre. Ou seja, planejamento agora eu escrevo o texto de outra forma. Planejamento é uma forma de estabelecer objetivos através da organização de atividades didáticas. E isso é uma atividade, é uma tarefa do docente, do professor. Observe que eu fiz a mesma ideia do autor de outro jeito, usando a primeira frase. A segunda parte, o planejamento também pode ser uma pesquisa, uma reflexão da ação docente visando conseguir um mínimo de avaliação do seu trabalho. Está vendo que eu fiz uma outra forma de dizer o que o autor disse? Então, quando você faz esse esforço, e isso é leitura, gente. Quando você faz esse esforço, você passa a compreender. Por isso que eu não consigo ler um texto sem rabiscar. Por isso que eu tenho um caderno de rascunho. Esse caderno aqui não vai durar mais um mês. Eu jogo ele fora depois, porque eu já li o texto, entendi o texto, está pronto. Por isso que às vezes eu consigo dar aula o tempo inteiro sem olhar nada. Por quê? Porque as ideias já estão todas organizadas na cabeça. Agora, lógico, para chegar nesse ponto, requer treino. Não é uma coisa que você consegue de hoje para amanhã. Né? E um detalhe, quando você faz esse tipo de leitura, você não cochila. Porque é uma leitura ativa. Tá? Eu vou agora para uma segunda parte do texto. Agora está importante, olha. A avaliação está ligada aos objetivos nossos. Porque na avaliação você confere se o objetivo foi atingido ou não. A ligação circular aí, ó. Tá? Então, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Ou seja, não importa de onde você começa. Né? Se você conseguir reproduzir a ideia do autor, ótimo. Tá? Vamos para frente então agora. Olha só. Agora eu tenho uma frase em cima e eu tenho um esquema embaixo. Há 3 modalidades de planejamento articuladas entre si: o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula. Olha a forma de representar essa ideia. Planejamento. Plano da escola, plano de ensino, plano de aula, interligado entre eles dentro de um círculo único. O que é esse círculo único? É a articulação. Observe que eu entendi o que o autor está dizendo. O que é planejamento? Um planejamento é uma atividade que tem 3 modalidades próprias. Plano da escola,
plano de ensino e plano de aula. E vou dizer para vocês um detalhe. Vou chamar a atenção só quem tiver com o texto em mãos aí, se você folhear o texto, você vai ver isso aí. Em uma certa altura do texto, os autores vão pegar o plano da escola, esse autor vai pegar o plano da escola e vai explicar o plano da escola. Depois vai pegar um outro plano de ensino e vai explicar o plano de ensino. E depois vai pegar o plano de aula e vai explicar o plano de aula. Ele tem tópicos inteiros explicando plano da escola, plano de ensino e plano de aula. Ah, o plano da escola é o PPP? Ah, pode ser o PPP. Nós temos que verificar se o autor endossa essa ideia. Tá? Embora quando o autor escreveu esse texto, estava muito no início ainda a ideia do PPP. E o plano de ensino? O plano de ensino seria, por exemplo, a organização geral de todos os conteúdos? Eu fiz um plano de ensino para vocês no início da aula, do semestre. E o plano de aula? O plano de aula da aula agora, particular. Então, veja bem, planejamento envolve essas três dimensões. E um detalhe importante, um não contradiz o outro. Estão tudo interligados, estão articulados. O que é articulação? Ah, faz um movimento com a munheca da mão para você ver. Isso é articulação, ó. Ou seja, não estão separadas. Está vendo que eu peguei uma frase do autor e tentando entender o que o autor está dizendo? Pô, mas demora demais ler assim, ó. Demora, no começo demora, depois você ganha velocidade, você acostuma com isso, você lê rapidamente as coisas. No começo, gente, é trabalhoso. Por isso você não dorme, tá? Porque você está o tempo inteiro atento. Então agora é o seguinte, olha, a importância do planejamento. Olha só, aqui eu terminei a introdução. A introdução foi até nesse momento. Aí eu vou começar agora, no texto de vocês, a importância do planejamento. Se eu pegar o texto aqui, vamos ver se está aberto aqui, não sei se eu deixei ele aberto. Deixa eu abrir ele aqui agora, quer ver? Zé Carlos Libânio. Tá vendo que eu estou abrindo a minha tela para vocês aí? Não tem problema. Vamos ver se vai abrir aqui. Abriu, ó. Esse é o texto. Tem a capa, tem a referência bibliográfica, sumário. Esse é o texto grandão, olha. É o texto, o livro inteiro. Vou lá para a página 221. É um pouquinho antes aqui. No livro 220, do arquivo 221 é outra página. Aqui, ó. Então, olha só. Eu trabalhei essa introdução aqui. Se você ler esses 3 parágrafos aqui, é isso que o autor está dizendo. E eu levei para a tela esses 2, porque esses 2 é o mais importante. Aqui ele faz um apanhado do que foi o livro dele antes de chegar até aqui. É isso que é importante agora. É esse tópico e esse tópico. Agora é o seguinte, ó. Aqui ele faz uma síntese, olha. Neste capítulo serão tratados os seguintes temas. O que seria isso aqui? Isso aqui seria o planejamento de ensino dele, ó. E aí, olha só, ele vai trabalhar, ele disse aqui em cima que há 3 modalidades. Plano da escola, plano de ensino e plano de aula, tudo articulado. Olha aqui nesse capítulo, plano de escola, plano de ensino e plano de aula. Quer dizer que vai trabalhar a importância do planejamento escolar, primeiro. Ele vai vir com as regras do planejamento escolar. Aqui na regra, aqui são as funções, aqui, ó. Funções do planejamento escolar. Depois ele vai explicar um pouco mais sobre essas funções. Em segundo lugar, vai definir o que é importante. Não vamos falar isso aqui hoje, ó. Ordem sequencial, objetividade. Depois vem lá coerência. Depois ele vai falar lá sobre flexibilidade, e depois o plano da escola. Aí vai citar o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula. Aqui, ó. Nesse parágrafo aqui, ó, ele trabalha as 3 coisas. Plano de ensino, nesse parágrafo aqui, ele trabalha as 3 coisas. Olha, está aqui plano da escola, plano de ensino, plano de aula.
mas ele vai retornar isso mais na frente. Aí vem o requisito, e aí mais na frente, quer ver? Condições prévias de aprendizagem. Aqui, plano da escola. Ele vai escrever um parágrafo inteiro, ó, um tópico inteiro sobre o plano da escola. Depois, plano de ensino. Dá até um modelo de plano de ensino. Como você fazer um plano de ensino, ó? Se é anual, se é semestral. Alguém liga o microfone aí. Eu. Aqui, posso falar? Pode. Esse plano da escola aí, entra o PPP nesse aí ou não? Entra. Ele vai falar justamente Ou sobre é isso aí. Ah, tá. Tá? Tá bom. Agora, o plano de ensino, ele dá um exemplo aqui, faz até uma tabela como você montar um plano de ensino e tal e tal. Depois ele vai mostrar aqui a justificativa de disciplina, da limitação do conteúdo, como é que você monta um plano de ensino. E depois vem aqui o plano de aula, quer ver? Logo abaixo. Desenvolvimento metodológico. Não, tem mais embaixo aqui. A aplicação, aqui agora começa o plano de aula, quer ver? Plano de aula. Ó. Então, se observa que o autor ele já dividiu o texto para você em partes. Então, com esse esquema na cabeça, você consegue desenvolver todo um esquema no seu caderno, montando a leitura que você fez. O que eu fiz aqui agora é uma leitura rápida do texto. Tá? É o que eu falei aqui. Isso é leitura dinâmica. Isso é uma leitura dinâmica. A gente faz um apanhado geral do texto para depois ir trabalhando parte a parte. Gente, se vocês fizerem isso em todo o estudo seu, passa os olhos no texto e vai montando o esquema do texto. Como é que o autor trabalhou o texto? Agora é o seguinte, vamos ver lá a importância do planejamento. Tá, então, o título já disse para você o que o autor quer dizer. Ele quer discutir a importância desse planejamento. Então, o pressuposto básico. O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Então, quando você planeja uma aula, você tem que planejar pensando, olha, de forma racional, como é que eu vou organizar os conteúdos que eu tenho que ensinar, pensando se esses conteúdos estão adequados ao meu público ou não. Eu não posso, por exemplo, usar termos muito complicados com criança. Criança tem um jeito próprio de trabalhar com a criança. Adolescente é outro jeito, adulto é outro jeito. Porque senão eu infantilizo vocês. Então eu tenho que usar racionalidade. Eu tenho que organizar as ideias. E eu tenho que coordenar essas ideias e essas ações de forma que eu consiga articular a escola com a realidade social, com o contexto social. Isso significa, aí continua o autor, que elementos do planejamento escolar, como? Que elementos são esses? Objetivos, conteúdos e métodos, tá? Isso aí são o quê? Elementos do planejamento escolar. Estão recheados de implicações sociais, ou seja, nenhuma escola está isolada no tempo e no espaço, tá? E tem um significado genuinamente político. Então, quer dizer, para esse autor, toda a educação é um ato político. Não é um ato ideológico, é um ato político. Educar é um ato político. Por que é um ato político? Porque visa refletir sobre a realidade. Não existe aqui o contexto social, não existe aqui as implicações sociais, então é um ato político porque você reflete sobre a
realidade. Tá bom? Tá claro até aí? Esse é um pressuposto básico. Por que que é importante planejar? Porque toda a escola está inserida no contexto. E toda educação é um ato político. Por isso, ele tem que ser organizado, coordenado e racionalizado. Ele tem que ser pensado, processado. Esse é o pressuposto 1. O pressuposto 2. O planejamento é uma atividade de reflexão. Olha a palavrinha-chave aqui, ó. Reflexão. Acerca das opções e ações. Ou seja, por que que eu vou usar esse texto e não usei outro texto? Tá? Que rumo eu quero dar para a formação de vocês? Gente, tudo isso é construção, planejamento. Isso é planejamento. Então, olha só, não é só a ação do professor, é também uma atividade reflexiva. Então, o primeiro pressuposto básico, escola está inserida no contexto. E para eu trabalhar escola e contexto, eu tenho que coordenar, racionalizar e organizar as ações. Mas não é só isso. Escola também, ou planejamento também, é uma reflexão crítica acerca das ações nossas e das nossas opções. Olha, eu tenho essa opção, eu tenho esse caminho, esse caminho, esse caminho. Qual caminho que eu acho que vai ser melhor para o meu aluno? Não é o que é mais fácil para mim, nem mais fácil para ele. É o que é melhor. Entenda isso. Ah, mas eu escolhi esse caminho aqui, eu percebi que está difícil para os alunos. Eu posso mudar no projeto? Posso. Você vai ver na frente que uma das funções, uma das qualidades do projeto, do planejamento, é que ele tem que ser flexível. Você pode mudar algo que precisa de mudar. Ele não pode ser prisão. Tá? Então, olha só. Primeiro pressuposto, segundo pressuposto. Terceiro pressuposto. A ação de planejar, portanto, olha a palavrinha interessante aqui, portanto, já é conclusivo, ó. Estou chegando à conclusão já. A ação de planejar, portanto, não se reduz a preencher formulário. Isso não é planejar. Ah, vou fazer uma tabela de planejamento. Não, isso não é planejar. Isso aí, preencher uma planilha, preencher uma tabela, é apenas um controle administrativo. A ação de planejar é antes uma atividade consciente de previsão das ações docentes. Observe que essa ideia aqui já está lá na introdução, no primeiro parágrafo nosso. Não sei se vocês lembram disso. Tá? Naquele primeiro slide, previsão das ações docentes, fundamentadas em opções políticas pedagógicas. Olha o PPP da escola aqui, ó. Como é que chama o PPP? Projeto Político Pedagógico. Por que a APS foi importante nesse momento? Porque era para dar a você uma visão do que é PPP. Então, eu tenho as opções político-pedagógicas, tendo como referência permanente as situações didáticas concretas. Isto é, a problemática social, econômica e política e cultural que envolve a escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade que interage no processo de ensino. Olha, gente, ensino não é uma ação só do professor. Ele é do professor, ele é do aluno, ele é dos pais, ele é da comunidade. Lembra daquela frase que nós usamos na primeira etapa, que é preciso uma aldeia para educar uma criança? É aqui de novo a ideia, tá? Olha que é importante, a importância disso.
Gente, os pais são fundamentais no processo de educação dos filhos. Se a família não está organizada, o menino não vai render na escola. Se o menino não tem uma convivência social na comunidade, ele não vai render na escola. O grande problema da pandemia agora são os alunos com depressão. Então, olha só, nós temos 3 pressupostos aqui. O primeiro pressuposto, vou voltar neles, tá? O primeiro é esse aqui, tá? Você tem que ver que a escola está articulada com a sociedade. E você tem que usar isso, e que isso é uma decisão política. Segundo, que o planejamento ele é reflexão. A reflexão sobre o rumo que eu vou tomar. Onde eu quero ir, quais são as opções que existem. E aí eu pego essas opções pedagógicas, que geralmente está no projeto político-pedagógico, e eu vou então organizar, fazer as previsões de ações, levando em conta que educação envolve toda a problemática social, né? Porque envolve professores, porque envolve alunos, porque envolve pais. É isso. Esses são os 3 pressupostos. Agora vai vir o quê? Vai vir justamente as funções do planejamento, que está na página 223 do texto. Toda a página 223 trabalha o quê? As funções do planejamento. Então, por que o planejamento é importante? Porque você define rumos, você faz opções e você reflete a sociedade. Até aí está claro para você o texto? Deu para entender? Eu preciso que eu repita de novo. Eu repito de novo se eu preciso. Hein? Tá claro? Alguma dúvida? Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Repete de novo sobre as funções. Não, Sobre as funções? As funções eu começar agora. Então, até agora, nós vimos os pressupostos. Ah, sim. Então, tá tranquilo. Tá? Então, quais são os pressupostos? Bom, Oi. sempre que se fala de na questão que fala, né, político, né, que falou Sim. genuinamente político, tá falando a respeito da realidade? Porque é o seguinte, toda ação sua, ela é uma ação política, mesmo que você não entenda assim. Quando você, por exemplo, dá preferência para um tipo de comida, isso é uma ação política. Ah, mas como, Fonte? Porque a ação política pressupõe que você tem consciência do que você está fazendo. É uma escolha. É sempre uma escolha. Esse é um posicionamento político seu. Né? Tem pessoas que não compram produtos que têm a marca McDonald's. Faz uma escolha política. Eu estou falando assim, de escolha de consciente. Né? É uma escolha consciente. Então, toda escolha sua consciente é uma escolha política. Política não no sentido político partidário, de fazer politicagem. Política no sentido assim, olha, eu posso escolher e eu vou escolher o que eu acho melhor. Isso é uma decisão política. Aí, quando você fala assim, a escola do meu filho, eu escolhi a escola do meu filho nesse contexto social, porque eu acredito que esse é o contexto social que tem a ver com a minha identidade. Essa é uma escolha política. Então, toda a escola está envolvida com política. E quando você ensina a matéria X e não a matéria Y, é uma escolha política. Ô, Fonte, Hum, para isso você tem que ter consciência daquilo, conhecimento Sim. sobre aquilo. Por isso que você pode fazer uma escolha política. É, Através do... isso mesmo, continua. Como se a gente tivesse liberto. A partir do momento que você começa a conhecer as coisas que estão à sua volta, você começa a não ser mais a escolher apenas por escolher, porque tem que ser aquilo. Sabe o que você fez agora? Você fez uma belíssima reflexão, tá? Da atividade docente. Você cumpriu um pressuposto do planejamento. Viu como é que você começou a organizar suas ideias na fala? Ah, mas na hora de escrever, Fonte, não consigo sair nada. Minha filha, existe uma coisa chamada celular que tem lá um gravador. Grava a sua fala e escreva depois o que você falou. Ah, pode? Claro que pode.
Observe que se você tem facilidade em falar, você tem facilidade em escrever. É só você falar, gravando e depois transcreva o que você falou. Posso fazer isso? A qualquer hora. Adorei a sua fala, menina. É por aí. Isso é reflexão, é consciência. Observe o seguinte, você não faz escolhas, né? Ou opções. Você não vê opções se você não tem consciência, não. Você só vê as opções quando você tem consciência daquilo. E planejamento parte desse pressuposto. Por isso, gente, que o professor, ele tem um poder na mão que você não calcula. Você vai entrar para a sala de aula com uma turma de educação infantil e o seu poder, você pode estragar a vida de uma criança ou elevá-la no máximo. O que eu estou tentando fazer com vocês aqui, e me entenda isso, é que vocês cresçam o máximo que vocês possam na leitura, na reflexão. Eu não sei se essa mudança de estratégia minha vai surtir efeito. Eu não tenho certeza disso. Eu estou tentando encontrar um caminho para ajudar a turma a melhorar ainda mais a capacidade de leitura e reflexão. Não é aumentar a quantidade de leitura, é a qualidade da leitura. Porque quando eu fazer uma pergunta na prova, você sabe o que eu quero com aquela pergunta. Porque o que eu percebo é que vocês sabem o conteúdo, mas vocês não sabem, ou vocês não souberam ler a prova. Então isso está errado. Nós temos que melhorar isso. Essa foi minha dificuldade. Eu sei que foi, não foi só a tipo sua, assim, viu? eu sabia o conteúdo, aí agora na correção eu percebi que o meu erro foi na interpretação do que a pergunta estava pedindo. Pois é, eu descobri isso também. E é por isso que eu estou mudando a minha estratégia de aula, pegando o texto e lendo o texto e explicando o texto. Porque senão eu faria só o esquema. Mas eu vi agora que não dá para ser só esquema. Tá? Olha, gente, eu errei. Estou tentando corrigir o meu erro. A estratégia que eu utilizei, as ações metodológicas, pedagógicas que eu utilizei para a turma na primeira etapa, eu acho que não foi suficiente. Ou talvez foi suficiente, mas a forma como eu perguntei na prova, talvez não deu realmente a capacidade de vocês compreenderem o que eu estou pedindo. Eu quero que vocês entendam que é um processo de mão dupla. Agora, ao mesmo tempo, é preciso que nós possamos analisar os nossos potenciais para nós mudarmos isso. Vamos agora, então, para frente? Podemos ir para frente? Mais alguma dúvida? Ô, Fonte, essa questão aí da interpretação, eu acredito que é muito pela parte assim. E no meu caso, por exemplo, Francisca que está falando. Sim, Francisca. De dividir o texto, igual você está fazendo aqui para nós. Você está repartindo o texto. Quando eu ia ler um texto, eu lia e eu pensava que eu teria que colocar as palavras do autor de forma. Eu não pensava que eu teria que repartir, refletir e fazer, de certa forma, uma crítica sobre aquilo também. Não para responder o que você está falando, mas responder da que você falou. Ô, Francisca, eu acho que eu tenho uma sugestão para você aqui agora. Eu pensei isso agora para você. Eu acho que nessa sua fala, até aqui, eu sei que você não terminou de falar, mas eu interrompi para isso aí. Você viu para trás aí 3 pressupostos. Você conseguiria agora tranquilamente descrever esses 3 pressupostos com as suas próprias palavras. Conseguiria? Sim. Tranquilamente, não é? Em vagamente. Hã? Em vago, mas sim. Mas conseguiria transformar isso numa frase sua. Não é isso? Sim. Agora, se você tivesse esses 3 fragmentos em mãos, né, impresso aí na folha, olhando lá e fazendo aqui, você faria um texto melhor, com certeza. Sim. Sem copiar uma palavra sequer do texto. Esse é o processo de compreensão da leitura.
quando você consegue reproduzir a ideia do autor usando as suas próprias palavras, criando o seu texto. Se você começar a fazer isso hoje, eu tenho certeza que dentro de um mês, se você fizer isso todo dia um pouquinho, dentro de um mês você está lendo melhor, escrevendo melhor. Eu tenho certeza disso. É essa oportunidade que nós estamos agora trabalhando. Beleza? Mais alguma coisa, Francisca? Essa questão assim, de aprender a escrever. Porque eu vi uma vez que cada texto tem uma forma de ser escrito. Sim. Por exemplo, se você vai escrever um poema, vamos falar do cordel, que eu sei. Se você vai escrever um cordel, você tem que saber como se escreve um cordel. Sim. Então é nessa questão também. Um texto para uma faculdade tem que ser escrito para uma faculdade. Uma poesia tem que ser escrita da forma que ela que é colocada. Certo. Tipo isso. Mas, mas também tem as regras que tem que ser. Tem as regras. Perfeito. Essas regras na faculdade chamam metodologia científica. Correto? Então você tem a metodologia científica para você escrever o padrão. Ótimo. Mas no seu rascunho de caderno, você não precisa utilizar a metodologia científica. Você pode usar livremente, não pode? Sim. Detalhe, se você escreve livremente no seu caderno e aprende a escrever no caderno, depois você pegar essa ideia no caderno, você compreender o texto e passar para a metodologia científica é muito mais fácil. Então é preciso desbloquear a escrita primeiro, para depois escrever no método correto. É verdade. Entendeu? É um processo. Isso leva tempo, mas não leva muito tempo. Você já sabe ler, já sabe escrever. A questão agora é jogar isso no papel. Ah, mas eu estou travado, eu não consigo pensar assim. Eu queria dizer isso. Pera, mas se você já disse isso, agora você vai escrever isso que você disse. Tem pessoas que são falantes. Então grave. É interessante essas questões. Agora nós vamos entrar agora nas funções do planejamento. E aí as funções, o autor coloca lá na página 223, deixa eu ir lá. Página 223, ó. 223, deixa eu ver se eu consigo aqui pegar isso na 223. Estou na 234, mais à frente. Lá em cima. Vamos. Chego lá. 24. Aqui, ó. Ele coloca aqui, ó. Planejamento escolar tem assim as seguintes funções. Agora, qual é a função do planejamento? Daí a sua importância. E ele vai lá, letra A, letra B, C, D, E, F e G. Então, são essas funções. Nós vamos ler cada uma dessas funções? Vamos ler aqui agora, tá? Então, são 21 horas e 53 minutos, mais uns 10 minutos e termina essa parte aqui. Então, vamos lá. Primeira função. Eu copiei aquele texto lá na íntegra e pus aqui. Qual a função do planejamento? Explicitar, tornar claro, explicitar princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente. O autor não disse que o planejamento visa organizar as ações do professor? É um trabalho, uma ação docente? Então é isso, você vai dizer, tornar explícito, transparente, claro, quais são os seus princípios, suas crenças, quais são as suas diretrizes, o seu rumo, que você vai proceder no seu trabalho de professor. Essa é a função número 1, é organizar o trabalho do professor. Tá? Que assegure a articulação entre tarefa das escolas e as exigências do contexto social. Então, olha só, eu tenho uma sociedade que me pede tais e tais coisas, e o pai do aluno que te cobra tais e tais coisas, e eu tenho a escola que exige tais e tais coisas. Eu tenho que planejar de forma que eu considere essas duas realidades.
articulando as duas realidades dentro de um processo democrático. Esta é a primeira função. Então, deixar claro os princípios, os valores, né, do trabalho docente, ligando escola e sociedade de forma democrática. Primeiro ponto é esse. Segunda estratégia, segunda função, expressar os vínculos entre posicionamento filosófico, político, pedagógico e profissional e as ações efetivas que o professor irá realizar na sala de aula, através de objetivos, conteúdos, métodos, formas organizativas de ensino. Ou seja, qual é a posição filosófica ou política que está lá no PPP da escola, que a escola espera de você e que os pais também esperam de você. E aí você, professor, vai organizar o seu planejamento, vai definir os seus princípios, as suas diretrizes, conforme a primeira função, de maneira que esses posicionamentos, né, esse vínculo entre o princípio, a maneira de pensar, a filosofia é isso, maneira de pensar, a política da escola e dos profissionais estejam articulados. E isso vai se dar na sala de aula, através de objetivos, de conteúdos, de método de trabalho. Você vai trabalhar em grupo, você vai trabalhar com cartaz, você vai trabalhar com quadro, com texto, e nas formas de organizar o ensino. Então, expressar esses vínculos é uma função do planejamento. Tá? Explicitar os princípios é uma função, expressar os vínculos é outra função. Tá? Observe que todos começam com o verbo no indicativo, explicitar, expressar. O terceiro também será, quer ver? Será o quê? Assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente. Ou seja, o planejamento garante que o seu trabalho vai dar resultados, porque você está assegurando a racionalidade dele, a organização, a coordenação dele. Então, professor, eu tenho um problema com um aluno que não sabe ler e escrever. Você organiza uma ação e faz um planejamento, e esse planejamento, gente, vai dar resultado. Por quê? Porque você consegue coordenar os trabalhos, mudar de rumo, você consegue organizar, você consegue racionalizar, colocar em sequência, e isso vai ajudar o aluno a desenvolver com segurança. E aqui é interessante, olha, no finalzinho, que possibilite ao professor a realização de um ensino de qualidade e evite a improvisação e a rotina. Gente, é lógico que a improvisação pode ser uma riqueza, mas não podemos, principalmente no ensino de criança, ficar cheio de improviso não, tá? A criança precisa de rotina. A rotina é necessária. Até mesmo porque ele precisa organizar. É você, professor, que tem que dar essa organização. Por isso a importância de um planejamento. Se você começar a improvisar todo dia sem planejamento, o aluno vai ficar piradão, cara. Eu posso mudar o meu planejamento? Posso mudar o planejamento. Eu não posso chegar sem nenhum planejamento na escola. Eu não posso chegar aqui e não saber o que fazer com vocês. Isso eu não posso. Eu tenho que planejar minhas aulas. Eu planejei minhas aulas detalhe por detalhe hoje, ontem e hoje. Fiquei o dia inteiro ontem e o dia inteiro hoje. Por quê? Porque esse planejamento, no meu caso hoje, é porque eu tive que mudar de rumo. Então eu tive que fazer um retrabalho, uma reflexão. Eu estou sofrendo com vocês. Presta atenção, eu não estou feliz com que vocês foram mal na prova. Eu não estou feliz com isso. Eu preciso mudar. E eu preciso que vocês mudem também.
Entenda que nós estamos juntos no mesmo barco. É isso que eu quero passar para vocês. Nós estamos no mesmo barco, gente. O sucesso de vocês é o meu sucesso. Tá? E o fracasso de vocês é o meu fracasso. Então eu tenho que pensar assim. Eu tenho que tirar vocês de uma realidade e levar para outra realidade, mas uma realidade melhor, que dê qualidade de vida a vocês na realidade de vocês, na realidade social de vocês. A educação tem que transformar. E o planejamento assegura essa racionalização, evita a improvisação, garante uma certa rotina. Tá? D. Prever objetivos, conteúdos e métodos. Eu fiz a previsão de objetivos. Prever não é cadeia, é previsão, não é certeza. Prever objetivos, conteúdos e métodos a partir da consideração das exigências postas pela realidade social. Quem vai definir os objetivos é a nossa realidade social. Ô, gente, a leitura que eu faço da sociedade faz com que eu trabalhe com vocês de um jeito. A leitura que vocês fazem da sociedade fazem que vocês percebam o mundo de um jeito. E é isso que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que preparar as condições socioculturais dos meus alunos. Eu tenho que ver como é que vocês pensam. Por isso, quando eu passo assim, mas pera lá, gente, você colocou o texto do autor, mas eu queria ver o que você pensa. Eu preciso ver o que você pensa. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Desbloqueia, grava, fala, escreva. Você consegue fazer isso. Eu sei que você consegue. E eu confio plenamente nisso. Tá? Então essa é uma função. Prever objetivos. Tá? Prever conteúdos e métodos. Outra função. Assegurar a unidade e a coerência. Olha, gente, o primeiro texto nosso, o segundo texto nosso e o terceiro texto nosso, que nós trabalhamos lá no currículo, eles estão coerentes. Ele não entra em contradição um com o outro. A mesma coisa os textos que eu escolhi para a parte de planejamento. Eles estão coerentes. O planejamento me garante essa coerência do meu trabalho. Tá? Ou seja, mesmo que tem pontos divergentes, ideias contraditórias entre os autores, se eu quero trazer essa contradição para a aula, é que às vezes eu quero, com o meu objetivo, você perceba várias dimensões possíveis. Mas eu tenho que ter ciência dessas contradições. As contradições não são incoerências. Se eu proponho para vocês que vocês veem diversidade, automaticamente tem que trazer diversidade para vocês. Tá? Então eu tenho que trazer aí essa coerência, né? Num plano, os elementos que compõem o processo de ensino, ou seja, os objetivos. Quais são os elementos que compõem o processo de ensino? Os objetivos, os conteúdos, os alunos e suas possibilidades, os métodos e técnicas de como ensinar e a avaliação. Tá? Isso tudo são elementos do processo de ensino. Quando eu falo, o que é ensinar? Ensinar é saber onde você quer chegar, que conteúdo você vai usar para chegar lá, quais técnicas você vai utilizar e se os seus alunos vão aprender isso. E para isso, você faz a avaliação. Isso assegura a coerência do trabalho. E o planejamento tem essa função. Tá? Letra F, falta a F e a G para terminar hoje, tá? Por favor, me dê um tempinho a mais. Já são, quantas horas são agora? Deixa eu ver aqui. São 10h04. Mais 10 minutinhos eu termino isso aqui, tá? Por favor, me aguarde aí. Então, olha, F. Atualizar o conteúdo do plano sempre que é revisto. Gente, eu não posso utilizar com vocês aqui
um texto sobre planejamento na atualidade, usando um texto lá de 1906. Eu tenho que rever esse meu... Se eu estou usando um texto de 1906, a não ser que eu esteja estudando o planejamento em 1906. Caso contrário, eu não posso, eu tenho que usar os textos mais novos. Esse texto aqui é de 2006. Esse livro é de 2006. Então eu tenho que usar um texto mais recente. Por quê? Porque eu tenho que rever o conteúdo. Eu tenho que verificar o que tem de novo no campo de conhecimento. Então, olha, atualizar os conteúdos do plano sempre que é revisto, aperfeiçoando em relação aos progressos feitos no campo do conhecimento, adequando as condições de aprendizagem dos alunos aos métodos e técnicas e recursos de ensino que vão sendo incorporados na experiência cotidiana. Gente, hoje, computador, Data Show é um recurso novo que nós estamos usando agora. Não usamos mais quadro de giz na escola. A nossa faculdade não tem quadro de giz. Nas escolas públicas ainda tem. Mas na minha escola pública não tem mais, por exemplo, mimeógrafo a álcool. Em algumas escolas por aí ainda tem. Mas na minha escola pública não tem mais. Eu uso Xerox mesmo. Isso é o quê? É utilizar esses recursos técnicos nesse processo de aprendizagem. Eu tenho que atualizar tanto a técnica quanto o conteúdo a ser ensinado. E, por último, isso é função do planejamento. Quando eu planejo, eu digo, olha, eu vou usar a Data Show, eu vou usar a câmera fotográfica, eu vou usar o celular dos alunos, e eu vou usar o quadro de giz, e eu vou usar ainda textos didáticos. Então, olha só, isso faz parte do planejamento. Que mecanismos eu vou utilizar e como eles estão atualizados nesse processo de ensino-aprendizado. Tá? E por último, letra G, facilitar a preparação das aulas. Quando você faz um planejamento, a etapa seguinte, que é preparar a aula, fica muito mais fácil. Por que fica muito mais fácil? Porque você já tem um planejamento. Então você já sabe o que você vai dar na primeira aula, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. É claro que às vezes você tem que mudar, tá? Mudar de rumo. Por exemplo, eu tinha preparado outra aula para essa aula, eu tive que preparar de novo. Eu tive que mudar a estratégia. E na semana que vem vai ter também mudanças. Não tem jeito. Por quê? Porque o que eu planejei para a aula de hoje não vai chegar até o final. É normal isso. Eu sempre planejo algo que sobra, tá? Então saber que a tarefa dos professores e dos alunos deve executar. E aí eu tenho que replanejar o trabalho frente às situações que aparecem no decorrer das aulas. Apareceu um problema, você tem que parar e resolver aquele problema. Não resolve correr e ir para frente. Porque você vai dar com os burros na águas. Tá? E aí, para você fazer cumprir essas funções todas, o autor então vai chamar a atenção para esses pontos aí, para as características, olha. E é isso que vamos ter na próxima aula, tá? Então, na próxima aula, vamos trabalhar com essas características que está aí, a partir da página 224 e 225. Está no final da 223, guia de orientação, orientação prática e ordem sequencial. E aí eu vou dar um desafio para vocês. Desafio mesmo. Faça uma leitura desta parte, da 223 até 225, 2 páginas só, tá? E faça a tentativa de um esquema dela. Faça um texto a partir das ideias do autor. E se quiser mandar para o meu zap, eu vou ler e vou olhar. Faça como treino, tá? E aí a gente consegue então resolver esse problema. Faça como treino, pode errar à vontade. Agora, por favor, aceite que eu corrija isso. Se vocês quiserem que eu corrija, me mande. Semana que vem é Semana Santa, nós não teremos aula, né? Então, o que acontece? Eu vou estar aqui com o WhatsApp ligado. Se quiser me mandar, pode me mandar, eu vou olhando. Daqui 15 dias a gente volta nesse tópico, tá? Para ir para frente. Tá ok?